mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. O 10 e Faixa está no ar mais uma vez, com o prazer de comunicar, conhecer novas pessoas, novas histórias, inspirar você, servir você que está aí do outro lado, com pessoas inspiradoras, não só como profissionais, mas como seres humanos. Eu gosto de falar isso porque acredito que conhecer esses bastidores, como as pessoas pensaram, essas pessoas que alcançaram um sucesso tão grande, tem muito valor. E nós vamos ver isso mais uma vez hoje com uma 10 e Faixa do mundo gospel, da música gospel, com tanto sucesso, durante tanto tempo. E falar e conhecer essa pessoa que eu admiro, respeito muito. Aline Barros, um prazer estar aqui. Muito obrigado. Um prazer, uma alegria, Diego. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você. Muito legal, obrigado. Eu sei da correria, muitos compromissos, não só como profissional, mas como mãe, sim, como sim. mulher. E eu achei muito legal, né? Tava falando com o Gilmar, aliás. Gilmar, obrigado, meu irmão, por fazer isso aí acontecer, ajudar a organizar. Porque são muitos compromissos, né? Dos bastidores. Meu Deus, assim. Realmente, muitos compromissos. A gente tenta equilibrar tudo da melhor forma, né, Diego? Acho que faz parte. A gente tem missões que Deus nos dá e a gente precisa cumprir bem todas elas. Então... Exatamente. Você participa muito na vida, assim, do dia a dia? Você faz questão? Eu faço. Mãe? Eu faço. Sempre fiz, sempre fui aquela mãezona, aquela esposa que cuida, aquela mãe que mesmo viajando liga pra saber como é que tá, se já tomou o remédio na hora certa. Eu sou desse. E quem desse faz jeito. O papel mais chato lá? Você ou o Gilmar? Porque o Gilmar é tranquilão, né? Eu vejo ele tranquilo, mas tem um que tem que fazer o papel mais chato, né? Às vezes eu... não, mas assim, eu acho que tem um equilíbrio lá. Às vezes eu, às vezes ele, né? Aí quando um pega um pouquinho mais forte, o outro vai lá e vai equilibrar. Dá um abraço. É isso, né? Eu acho que é isso. É um time. Eu gostaria de começar falando sobre isso, porque me informando sobre toda a tua vida, né? Da tua família também. Tem uma conexão muito grande comigo e com a Bruna, que é minha esposa, que também está ali, minha assessora, empresária, ai, psicóloga, parceira, do mundo da tua conexão com o mundo do esporte também, né? Porque você e o Gilmar, da mulher do jogador também, de futebol, como a Bruna viveu tantos desafios, de morar distante, né? Quando ele estava em outro país, foi lá para jogar no Saragossa. Como que é essa sua... inserção, né, no mundo do esporte, de viver isso aí junto com ele, sendo uma parceira, como que é? Fala pra gente. A nossa história, assim, teve um começo muito diferente, né? Eu nunca imaginei que fosse casar com um jogador de futebol. Sim, gosto muito de esporte, torço pelo Flamengo, sou flamenguista. Mas, assim, nunca passou pela minha mente, assim, um dia casar com um jogador de futebol. Mas Deus tem os planos dele, no momento muito específico da nossa vida. Eu era muito jovenzinha, eu tinha meus 16 anos quando eu conheci o Gilmar, 16 para 17 anos. E foi no Rio de Janeiro, quando nos conhecemos, ele veio dar um testemunho da vida dele, já era convertido, já tinha ganhado a Copa Mundial, acho que foi isso, né? Bicampeão pelo São Paulo. Certo. E aí eu comecei... Foi um tempo muito especial na carreira do Gilmar, foi muito especial, esses 10 anos que ele passou no São Paulo. E eu, assim, não conhecia muita coisa, né, do mundo esportivo. Meu universo era mais música mesmo. Sim. Até que encontrei com um jogador que me conquistou pelo sorriso. Foi muito especial, foi um tempo, assim, maravilhoso, Diego. Eu conheci Gilmar numa conferência de jovens aqui no Rio de Janeiro. Certo. E quando ele veio para falar um pouquinho do que tinha acontecido, né? Toda essa coisa maravilhosa que tinha acontecido com São Paulo, ele participando disso, e muito jovem, cristão. Então ele veio dar esse testemunho para os jovens. E eu estava ali para cantar. Então nos encontramos assim, eu no mesmo lugar que ele fui para cantar e ele estava ali. Nos conhecemos, nos esbarramos no refeitório, onde estavam muitos jovens reunidos e existiam apenas 2 lugares naquela mesa. E
chegando eu e minha mãe, um amigo nosso em comum, falou assim, vem pra cá, senta aqui. Aí a gente foi em direção àquela mesa e ali começamos a conversar, conheci o Gilmar. Gilmar não sabia que era eu que cantava a música Consagração e era uma música que ele, assim, que tinha tocado o coração dele de uma milhões forma de pessoas, né? muito Essa especial. música é uma coisa impressionante. Consagração tocou o coração de milhares de famílias no Brasil. Sim. E foi um marco, né? Porque foi um tempo, assim, que as portas da TV brasileira foram abertas para que você pudesse entrar com uma mensagem de Jesus, da verdade, né? Da palavra de Deus, abençoar as pessoas de uma forma muito especial. Sim. E aí, Gilmar me conhecendo ali, a gente começou a se tornar amigo, né? Durante uns 9 meses a gente ficou nessa conversa e também, como eu era muito jovenzinha, meu pai também deu uma segurada. Meu pai foi zagueiro em cima do zagueiro. Ele achou que marcava bem, toma. Aí, ó, encontrou o zagueirão. Seu Ronaldo, é isso? Meu pai. Pastor também. Que bacana. E assim, a gente viveu muitos momentos especiais, né, no nosso período de namoro, noivado, casamento, como você estava falando com a Bruna, né, Sim. essa vida de jogador que hoje está numa cidade, amanhã está em outra. Então eu sempre morei no Rio de Janeiro. Gilmar, quando eu conheci, estava morando em São Paulo, depois ele foi para Belo Horizonte, aí passou um tempo pelo Cruzeiro. E logo depois, foi assim que nós começamos realmente, oficializamos, né, o namoro, aí ele foi e mudou para a Espanha. Aí eu falei assim, e agora? Como é que vai ser esse negócio? E aí eu fiquei pensativa, porque assim, muito distante, né, era o meu primeiro namorado, meu pai também sempre na retranca, né, muito cuidadoso, né. Sim. Pai é assim, e até pro Gilmar, e assim, pra nossa história foi muito legal a gente ter que viver essas etapas na nossa vida, né? Naquela época não tinha Instagram, não tinha um telefone celular, a gente veio conhecer muito depois. Então era muito puro também o nosso relacionamento, sabe? A gente trocava cartas, eu mandava cartas para Espanha, ele mandava para mim, perfumava as cartas e mandava. Era um negócio assim, era muito bom, legal. Muito gostoso. E aí entra numa questão, eu acho isso sensacional, assim, sabe? Tava elogiando vocês ali como família, porque foram tantos anos lidando com o sucesso, com o tempo, a energia depositada numa profissão, mas ao mesmo tempo mantendo o compromisso cristão, mantendo compromisso como pai, como mãe, como marido, como mulher. Mas entra numa situação, você fez sucesso desde muito cedo. Tua primeira música que gravou, como nós estávamos falando ali, Tua Palavra, se eu não me engano, com 14 anos, já foi uma música, estourada, e depois vem um álbum com 18 anos, que aí é um sucesso e ao mesmo tempo um jogador de futebol. E eu vejo que é um desafio para o casal dividir esse protagonismo dentro da história da vida de cada um, na tua profissão. Como foi isso entre vocês, sabe? Porque você super bem sucedida no que fez, ele super bem sucedido também. Como foi essa parceria de abrir mão em algum momento de uma parte da tua profissão para favorecer a dele também, de alguma forma, ser um parceiro teu quando você mais precisou? Como vocês fizeram isso? Mas o amor, ele se demonstra assim, né? Assim, né? Quando a gente quer viver a alegria, a felicidade daquela pessoa que a gente ama. Sim. Então, uma hora eu cedo, uma hora o Gilmar tem que ceder, né? E assim a gente vai construindo esse relacionamento. Nosso relacionamento, desde que começamos a namorar, foi dessa forma, né? Eu sempre entendi muito ele também sempre me entendeu naquilo que a gente fazia, eu sempre apoiei muito o Gilmar também sempre me apoiou muito. E essa questão, né, da gente estar distante também construiu em nós assim, uma base muito sólida na questão de confiança, né? E saber de fato que ele era a pessoa para a minha vida, que eu era, né, a esposa amada, que ele um dia estava sonhando em ter. Então, assim, isso tudo trouxe para a gente um equilíbrio, trouxe maturidade, né, no nosso relacionamento. A gente conseguiu construir isso
A nossa base sempre foi Jesus, né? Graças a Deus, porque uma casa ela só subsiste se ela estiver sobre a rocha, né? Porque tempestade vai vir, os ventos vão soprar contra você. De alguma forma você vai passar por estações não tão boas, né? No teu dia a dia, relacionamento e tudo isso a gente só consegue vencer se a gente tem uma base sólida, né? Se a nossa casa está construída sobre areia, isso desmorona. Muito fácil. Sim. E é muito fácil, Diego, isso acontecer. Sim. Né? Sim. Mas Jesus, ele traz o equilíbrio para dentro da nossa casa, ele traz uma firmeza. A gente sabe aonde a gente pode se apoiar, onde a gente tem socorro. Quando a gente grita, a gente sabe onde a gente encontra socorro. E por a gente amar a Deus acima de todas as coisas, a gente tenta, sempre eu e Gilmar, a gente tenta resolver as coisas a três. Né? A gente nunca resolve nada sozinho. Eu acho que esse é o grande segredo. A gente sempre chama Jesus para nos ajudar a resolver aquela situação. E a gente recebeu alguns conselhos quando a gente casou também, que a gente coloca em prática, né? A gente nunca... se eu disser para você, nunca tive um momento que eu discordasse com o Gilmar de alguma coisa. Não, é mentira, a gente tem, né? A gente tem. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Eu cresci num ambiente familiar diferente do ambiente familiar que ele cresceu. Mas com Jesus a gente ajusta tudo isso, né? Para que a gente possa construir uma família sólida, para que a gente possa educar os nossos filhos debaixo desse princípio. Né? E a gente usa muito a Bíblia para isso, a palavra de Deus. Então isso tem nos ajudado muito, tem nos fortalecido. A gente tem vivido momentos assim de muitos desafios, né? Ao longo da nossa história vamos fazer 25 anos de casado em janeiro. Caramba, parabéns. Passa rápido, né? Muito rápido. Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, 7 de janeiro de 2000. Tava eu entrando na igreja com meu pai, olhando para mim, assim, sabe? Né? Aquele carinho do pai. E, né, entrando na igreja para entregar a filha para o meu futuro esposo, para a pessoa que eu ia passar o resto da minha vida ali. Então, assim, eu me lembro disso, eu falo, meu Deus, passa tão rápido. Passa muito rápido. O seu Ronaldo passou a ser um pastor também, né, seu pai? Pastor Sim. Ronaldo. Meus pais são pastores. Ele passou a ser um zagueiro mais tranquilo, deixava jogar depois que casou, não, ainda... Depois que casou. Dá mais espaço. Dá mais espaço agora de uma Depois que casa, sim, né? Mas até chegar lá, assim, meu pai foi um zagueirão. Mas tem muita história para contar. Mas amadureceu tanto a gente. Eu acho que isso foi importante, né? Durante esse processo. A gente vive alguns processos na nossa vida que amadurecem a gente, fazem a gente crescer. E... a gente aprendeu muito, o Gilmar aprendeu muito, eu aprendi muito como filha, né? E eu acho que essa nossa história, assim, de todo esse processo, né? Que a gente não vai ter tempo aqui para contar, mas dá um livro, Diego. Dá um livro. Dá um livro. Você tem 7 livros, é isso? Temos alguns que nós fizemos, contando um pouco primeiro da história do Gilmar, né? Como que ele engrenou no futebol, como ele ingressou, como tudo aconteceu na vida dele, aí como eu entrei na história. Depois eu tenho um outro livro que fala mais a meu respeito, a minha infância, contando um pouco da minha biografia, falando um pouco desse processo meu, né, de cantar, como tudo começou, como tudo aconteceu. E eu tenho um outro livro também, muito interessante, que fala sobre 3 pilares que fazem parte da minha vida, né? E o porquê que Deus usa as nossas vidas. Eu não sou privilegiada, não somente eu posso ser usada pelo Senhor como instrumento para abençoar pessoas, mas todos nós, todos nós, aonde a gente estiver, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, né, nas viagens da profissão que você faz, independente da profissão. Quantos milhões temos de seguidores ou na nossa conta bancária, não tem a ver com isso. Eu acredito que todo ser humano ele tem a propriedade para impactar vidas. Eu tenho refletido muito sobre isso. E quem me inspirou muito foi o meu massagista do Flamengo, trouxe uma reflexão muito forte da minha vida. Ele não está mais aqui com a gente, o Denis. E quando eu fui escrever o texto para homenageá-lo de alguma forma ali, apesar de que eu já procurava homenageá-lo todos os dias, eu beijava ele, eu abraçava, falava que amava, agradecia. Mas eu vi um massagista que foi um herói.
um herói, que eu não teria suportado tudo que eu suportei, né, no Flamengo, as dificuldades que eu tive, os dias que eu pensei em desistir, que eu chorei. Né, foi um massagista que fez a diferença na minha vida, o olhar dele, o abraço, a palavra. Exatamente. E é isso que você está falando, eu concordo totalmente. As pessoas terem consciência disso é fundamental, né? Sim. O tipo de conversa que você vai ter, Sim. suas atitudes. E o mais lindo de tudo é você ver que Deus prepara pessoas para cercar a gente, né? Isso, o amor de Deus, a bondade dele, e o favor dele é tão maravilhoso pelas nossas vidas, né? O favor dele sobre nós, o amor dele por nós, que ele prepara pessoas, preparou um massagista para estar ali, para te trazer uma palavra, uma injeção de ânimo, né? No momento que você precisava. Então todos nós podemos ser usados. Ele estava sendo usado naquele momento. Todos nós podemos ser usados por Deus para abençoar alguém. Talvez você está lá fazendo seu cabelo no salão de beleza, né? Está lá e você encontra, tem uma pessoa sentada do seu lado. Então eu sempre falo para Deus que me dê assim condições de ser esse instrumento aonde eu estiver. Aonde eu estiver, posso estar assim dentro de um Uber, posso estar em qualquer lugar que Deus possa me dar essa condição, né? De repente ser uma voz para trazer uma palavra de consolo, abençoar, de repente fazer uma oração por uma pessoa. Eu já fiz isso, né? Às vezes uma vez eu estava descendo do escritório ali, resolvendo as coisas que a gente estava resolvendo do dia a dia, e eu encontrei uma senhora sentada ali no pátio, sentada num banco, e ela estava com um envelope na mão, e eu senti ela assim, bem abatida, bem triste, bem com uma vontade assim de chorar, né? Eu percebi que ela estava bem triste. Aí eu fui chegando mais próximo dela, e eu sentei do lado dela e eu comecei a conversar, puxei assunto. A gente às vezes não sabe como começar, né? Começa com uma conversa, né? Uma conversa simples, informal. Foi como Jesus fez com a mulher samaritana, né? Ele começou uma conversa ali e depois ele deixou o recado dele. E aí eu comecei a conversar com aquela senhora, e aí eu fui puxando dela, até que eu descobri que ela estava assim, sem esperança, porque ela tinha recebido um diagnóstico médico e que tinha acabado com o dia dela, né? E ali eu deixei uma palavra para ela, de força, de esperança, né? Falei que o nosso Deus é um Deus capaz de mudar qualquer diagnóstico. E orei com ela ali, sentada ali naquele banco. E aquela mulher foi para casa, foi com outro semblante, né? E dias depois, ela entrou em contato com a gente e falando, né, agradecendo pelas palavras, pela oração, pelo que ela estava crendo que Deus ia fazer na vida dela. Então, assim, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas, né? Não só através da música. Tem gente que fala assim, mas eu não canto. Não, mas eu não estou falando só em questão de cantar ou... de repente você tem um dom da palavra, mas não estou falando disso, eu estou falando que as nossas ações, por mais simples que elas sejam, de repente um abraço que você dê numa pessoa pode ser uma resposta para aquilo que ela estava buscando. E você falou de Deus mudar o diagnóstico, você teve um problema grave com a tua voz, Tive. Como foi isso para você, assim, nos bastidores? Teu medo, a tua preocupação, a tua confiança, a tua fé, como foi isso? Foi muito difícil. Foi uma fase que, para mim, uma das mais difíceis, mais complicadas da minha vida, porque a minha vida sempre foi cantar, eu canto desde os 5 anos de idade. E tudo aconteceu de forma muito natural também, né, na minha vida. E eu estava grávida do Nicolas, durante o período de gravidez eu fiz muitas viagens e cantei, cantei até o dia 1º de janeiro, dia 4 o Nicolas nasceu, né? Então foi bem intenso. E passando aquele período, eu tirei aqueles 2 meses, né, para descansar, cuidar dele e tudo. Aquele momento maternal, né, tão bom, primeiro filho. Muito meu Deus, eu me lembro desse dia, Nicolas chegando, assim... Peguei ele nos braços, mas eu chorei tanto de alegria, porque é um momento único, né? Não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Falei para um amigo, inclusive ele tá aqui, o Bior, que vai ser pai. Não tem como explicar. Falei, cara, vou te falar tudo, mas tem uma parte que é só quando você viver, que é essa aí que você falou. Gilmar ficou dentro da sala, né, comigo, na hora da cirurgia, fiz cesariana. E aí, assim, é um momento único, não tem como explicar, né? Só vivendo mesmo. Isso mesmo. E aí, aquele período foi passando e aí quando eu estava, acho que
quase 2 meses, né, sem cantar, por conta de dar esse tempo para o Nicolas e investir nesse momento maternal, eu percebi que eu não estava conseguindo falar muito bem, eu estava perdendo a minha voz. Então, não foi simplesmente só o cantar, eu tava ficando sem voz até para falar, eu tinha 5% de voz. Caramba. E aquilo foi muito difícil, aquilo começou a me trazer uma certa preocupação. A gente procurou alguns especialistas, né, para ver o que estava acontecendo com a minha voz. E eu me lembro que, é por isso que eu falo, né, o diagnóstico é uma coisa que, quando a gente recebe, se a gente não tem uma base e um alicerce e a palavra de Deus dentro da gente, para a gente, né, trazer isso nos momentos difíceis da nossa vida, trazer isso à nossa mente, isso acaba com a vida das pessoas, porque eu me lembro que os médicos, né, que eu passei, eles falaram, olha, eu não sei se você vai voltar a cantar, não. Você está com 5% de voz, a gente vai começar um tratamento, no mínimo 6 meses, para você ver o que vai acontecer, se você vai conseguir voltar a cantar. E aquilo tirou meu chão. Nossa. Eu, assim, depois de viver um momento tão intenso de alegria, receber uma notícia como essa. Mas, ao mesmo tempo que foi uma notícia difícil, Diego, eu agradeço a Deus, porque nessas estações de sequidão, né, que a gente vive da nossa vida, nesses desertos que a gente passa, a gente amadurece na nossa fé. E foi tão lindo poder viver esse período da minha vida junto com o Gil, junto com a minha família, né? Viver tudo isso ali, lutar junto, orar junto. Eu me lembro que às madrugadas eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu só chorava. Chorava muito, muito. As lágrimas desciam, aquela coisa, né? Que só você e Deus sabe, né? Sim. Ninguém mais sabe. Sim. Existem esses momentos na nossa vida. E Gilmar ali compartilhando daquela situação comigo, né, vivendo aquele tempo ali difícil junto comigo, nós entendemos que era momento da gente se levantar para orar. E graças a Deus pela vida do meu esposo, porque como é bom a gente ter um sacerdote dentro da nossa casa, né, dentro do nosso lar. Tem momentos que a gente realmente vai olhar e vai ver assim, não, eu sei que eu não estou sozinha nisso tudo, né? Além de ter Jesus comigo, eu tenho o meu marido, Sim. Eu tenho a minha família que está lutando junto comigo. E em Deus nós vamos sair vencedores disso. Então, Gilmar, chegou um determinado momento que ele falou assim, chega. E como sacerdote, eu acho que ele, sabe, ele se levantou e falou assim, não, deixa eu tomar o cajado aqui, vamos botar essa situação em ordem, vamos botar esse medo para correr, porque ele percebeu que o medo estava querendo tomar conta do meu coração de uma forma muito, mas muito, muito intensa. Uhum. E o medo, ele paralisa a gente. Paralisa. Se você não tiver ligada, os sentimentos, eles controlam os nossos passos, a nossa vida, né? E a gente orou em relação a tudo isso, ele orou junto comigo, a gente dobrava de madrugada o joelho para orar e para falar, Senhor, tem promessa de Deus para minha vida, para minha casa, e eu não vou aceitar não cantar mais. Uhum. Eu vou lutar com todas as minhas forças em Deus, porque eu sei que isso é promessa dele para minha vida. E começamos a orar em cima disso, trazer à minha mente palavras que podiam me trazer esperança. E lutamos com as nossas forças, né? E eu falo assim, a nossa fé ela tem que ser colocada em prática. Sim. Tem que ser colocada em ação. E eu recebi, logo em seguida, eu ia entrar em estúdio, eu precisava fazer isso, gravar um álbum, um novo projeto. E para mim foi o maior desafio da minha vida, porque mesmo assim, cantando muito pouquinho, eu entrei em fé, eu falei, não, eu vou entrar e eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou depender de Deus nesse trabalho aqui. E eu me lembro que eu entrava no estúdio, assim, orando, entrava orando e saía orando, porque era uma única música que eu conseguia fazer. Uma única música e já a minha voz já sumia, já não tinha mais nada de voz. Então, assim, foi um desafio grande, foi uma luta muito grande. Foi assim esse período, até que depois eu consegui recuperar minha voz num período de 2 meses e pouquinho, eu já estava com a voz recuperada, Deus entrou na situação, mudou tudo, mudou aquele diagnóstico e minha voz, ela
ficou até mais encorpada do que era, né? Eu ganhei um pouco de grave que eu não tinha. Minha extensão de voz, assim, foi trabalhada pelo céu, né? Eu sempre falo isso e agradeço muito a Deus por isso. E com esse projeto que eu tive tanta dificuldade, entrava, cantava, gravava uma música e já não tinha mais voz. Voltava no dia seguinte, gravava uma música, já não tinha mais voz. Foi com esse trabalho que a gente ganhou o primeiro Grammy Latino. Olha Deus só. Nos honrou. Caramba. De uma forma assim, sabe, que eu falei, Deus, não tenho mérito nenhum nisso. Impressionante. Não, sabe, tudo que fiz foi por causa do Senhor, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me fez gravar cada uma daquelas canções. Então, assim, eu vejo como resposta de Deus, né, a dependência que eu tive dele, né, por honrá-lo e depender do Senhor em todo o tempo. E acredito que Deus, por olhar, né, um coração assim, um coração que depende dele, em todas as situações, ele trouxe esse presente, falou assim, toma, filha, um presente para você. E aí não tem como você confundir que não veio dele, né? Não. E esses momentos trazem muito isso, que não tem mais solução, ou é algo divino, mas é muito legal na tua fala, porque você traz, primeiro, uma parte vulnerável também, porque você é vista como uma referência, eu também, tudo que eu fiz, mas não quer dizer que eu um super-herói. Tem também as dúvidas, o medo em algum momento, a insegurança em algum momento, mas aí ao mesmo tempo tem uma fé muito grande. Apesar disso, tem uma fé em algo que não foi o que eu estou sentindo, mas é algo que eu creio que pode acontecer. Pessoa certa que está do seu lado, seu marido, de acreditar mais do que você mesmo. Eu tive alguns momentos, a Bruna, em alguns momentos da minha vida, acreditou mais do que eu mesmo. Passei por algo bem parecido, né, na questão de uma tragédia, que foi muito, na minha vida, uma tragédia. Um jogador de futebol quebrar a perna também. Eu quebrei a perna próximo aos meus 34 anos. E a primeira noite foi de choro, de indignação, de muita dificuldade, muita dor mesmo, emocional. E no outro dia eu decidi crer, uma fé também. E eu lembro que quando eu falei, não, eu vou me recuperar, vai ser um milagre, eu vou voltar a jogar esse ano, nós vamos ser campeões. E eu falava isso pro médico que ia fazer a cirurgia, e nós fomos para a sala e ele falou, isso é previsão de 5 meses, ele sendo um médico, fazendo o papel dele, tudo bem. E eu falei, não, doutor, eu vou voltar a jogar esse ano. E nesse momento eu já estava um pouco grogue, porque eles tinham me dado aquela anestesia que eu ia começar a fazer a cirurgia. E ele falava comigo e eu falava, não, eu vou voltar a jogar esse ano, nós vamos ser campeões, não tem essa, não sei o quê. E aí a Bruna depois falou, você não parava de repetir isso, só que eu não lembro muito bem depois que eu comecei a falar. Mas uma fé em algo que foi realmente um milagre, e nós fomos campeões da Libertadores 38 anos depois, eu estava lá dentro do campo vivendo um milagre que eu não podia confundir quem foi que fez aquilo. E isso é muito forte, né? De nós trazermos para as pessoas, para entenderem que apesar de tudo isso, cara, tem algo atrás dessa tragédia num primeiro momento que pode se tornar algo tão extraordinário, né? Igual aconteceu na sua vida, assim, que são histórias realmente muito inspiradoras. E é como você falou, né? Esses momentos, eles acontecem, vai chegar momentos na nossa vida que a gente vai precisar realmente ser sustentado pela palavra de Deus. Não tem jeito, não tem jeito. A gente a palavra vai ser o nosso sustento, o nosso apoio, a nossa base, né? Porque é isso que alimenta a nossa fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então não tem jeito. Diego, não tem jeito. A gente vive esses momentos, a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito nessa fase da minha vida, imagino que você também. Muito, muito. Queria muitas vezes ter o controle da situação e ali eu perdi totalmente o controle e não é por acaso que aconteceu isso. Perde o controle de tudo. Perdi o controle e aí você vê que tem que ter essa fé. E dentro disso, Aline, o que mais te chama atenção em Jesus? Eu sou apaixonado por Jesus também, eu sou fã dele. E gosto muito de estudar essa parte do Jesus como ser humano, da aplicação no meu dia a dia. Eu adoro a coragem de Jesus, eu acho muito inspirador, eu vejo um cara ativo, que se posiciona contra as hipocrisias, as mentiras, né? Quando ele revira todas as mesas lá no templo sagrado e fala, seus hipócritas, sai daqui, que isso não é lugar de comércio.
eu vejo uma atitude de uma certa indignação, de uma coragem muito grande, de força, e ao mesmo tempo não fere valores éticos, morais, mantém a integridade. Então esse equilíbrio me chama muita atenção. Eu falo, pô, eu quero resolver meus problemas, eu quero ser tão forte, mas tão forte que eu vou me posicionar, vou ser contundente, mas eu vou manter minha integridade. Porque antes eu não conseguia fazer isso, eu era muito impulsivo, vaidoso, então eu reagia de forma impulsiva, machucava as pessoas e não era uma referência, né? E me inspirou muito e mudou minha vida. E o que te chama atenção nessa personalidade de Jesus para você? Jesus, ele é maravilhoso em tudo que faz, né? Eu sou apaixonada por Jesus porque quando eu olho para Jesus, eu vejo o amor dele por cada um de nós, né? Sendo refletido de uma forma tão linda. E a ponto dele não olhar para ele próprio, né? Ele não olhava para ele, ele olhava para o Pai. A obediência dele era total e completa, né? Às vezes a gente é obediente, mas não é obediente 100%, né? A gente obedece 90%. Aí eu falo assim, não, você não obedeceu 100%, então você desobedeceu. Não, mas Não, 90% não é obediência, né? É desobediência, 100% é obediência. E Jesus foi obediente 100% em tudo que ele fez, né? Ele amava fazer a vontade do Pai, a ponto dele dizer que a comida dele era fazer a vontade, né? Ele se alimentava disso, fazer a vontade do meu Pai. E por causa disso ele se entregou por nós, né? E o amor de Jesus é incontestável, é imensurável, é incomparável. E é esse amor, né, que me chama a atenção, porque quem ama, sabe, se entrega. Quem ama se entrega, se dá, se doa, perdoa, né? Faz pelo próximo. Então isso me chama muito a atenção. Jesus foi muito sábio, né? As palavras de Jesus, como ele tratava com as pessoas, né? O amor que ele tinha na forma dele falar, dele colocar. Muitas vezes Jesus falava por parábolas, né? Ele ensinava por parábolas. Fazia refletir, né? Fazia a gente refletir. Não era uma imposição, era uma reflexão. Fazia a gente refletir. Que sabedoria é essa? E que autoridade, né, Diego? Assim, o que mais também me chama a atenção, sabe? É o nível de autoridade que Jesus tinha. Mas ele tinha isso porque ele sabia quem ele era, ele sabia... ele era filho de um pai, criador de todas as coisas. Enfim, assim, eu sou, assim, apaixonada pela Bíblia, né, como um todo, porque não tem divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, é uma coisa só, porque mesmo no Velho Testamento você aponta para Jesus. Então Jesus está sendo colocado para a gente, né, desde Gênesis até Apocalipse. Então você falar de Jesus é algo maravilhoso. Tem alguns livros muito interessantes, é o Mestre do Amor, do Augusto Cury. Augusto Cury, eu li. Cara, o Homem Mais Inteligente da História também, que é do Augusto Cury. Né? É muito legal. Fala sobre a personalidade de Jesus. Isso aí eu gostei muito. Eu li e assim, foi maravilhoso, fantástico, né? Você estudar um pouco sobre isso. E quando você entra na palavra, você entra na Bíblia, aí você vai vendo, a palavra vai revelando para você quem Jesus é e a sua forma de receber a palavra de Deus, né, de coração aberto, te faz entender ainda mais quem Ele é. Você vive tantas experiências, eu vivi tantas, Diego, lendo a Bíblia, sabe? E Jesus se revelando para mim, olha, eu sou assim, eu sou isso, eu te amo tanto, eu te perdoei, eu alcancei você de uma forma, eu tirei você de um lugar escuro para te trazer para o reino da luz, você é filha da luz. Então, assim, eu amo Jesus com todas as minhas forças, olho para Ele é a minha maior referência. Vivo por Ele, vivo para Ele, né? Tudo que a gente faz, a gente quer. A minha oração é, Senhor, que eu me pareça contigo cada dia mais, que eu me torne parecida com o Senhor cada dia mais. E dessa forma você vai sendo usada para abençoar pessoas que estão à sua volta, porque à medida que você
você reflete Jesus, né? Você exala isso na sua vida, você alcança as pessoas, você toca o coração das pessoas, você canta aquela música com verdade, porque é aquilo que você vive. Então faz toda a diferença, né? Eu não sei nem o que dizer, porque Jesus é tudo, é maravilhoso. É fantástico, fantástico. Eu acredito que por isso que realizou todos os sonhos, alcançou os objetivos. E quando fala de alcançar os objetivos, pessoal, tem que dar um recado para vocês. Quando a gente tem um objetivo, uma meta, a gente tem que investir para chegar lá. Comigo foi no esporte, mas pode ser no trabalho, nos estudos e, claro, com as suas finanças. Por isso, quando o assunto for investimentos, conte com a Genial Investimentos. É a plataforma que eu escolhi para administrar meus investimentos. A Genial tem mais de 1,5 milhão de clientes, com mais de 190 bilhões de ativos sob gestão e mais de 10 anos de história. Acesse agora mesmo o QR Code no canto da tela e saiba como a Genial pode ajudar nos seus investimentos e fazer você alcançar os seus objetivos. Aline, você falou ali atrás em algo, a tua música Consagração abriu muitas portas, né? Fez você chegar onde antes, acredito que a música gospel, né, não chegava com tanta naturalidade. Como foi para você, o quão desafiador é também falar de Deus, falar de Jesus em novos ambientes? Isso traz uma responsabilidade, traz um conforto, um desconforto? Como que é tudo isso? Como foi, né, durante toda a sua história isso? É um desafio. É um desafio. É um desafio grande e uma responsabilidade muito grande também, Diego. Não só quando você vai num programa de TV, né, mas em qualquer lugar que você esteja, é uma responsabilidade. Suas ações, o que você é, está refletindo Jesus na sua vida. Então, assim, para mim, quando eu tenho recebido, né, e isso já vem de anos, né, a gente tem recebido convites para cantar em programas de televisão. Eu sempre, quando sou convidada para ir a programas assim, eu sempre me coloco numa condição de dependência de Deus. Eu sempre peço que as pessoas estejam cobrindo a minha vida, né? Isso é importante. Você tem pessoas que estão ali orando por você, porque é um terreno que você vai estar entrando diferente de tudo que você já viveu, né? E você vai entrar ali de uma forma que você vai ser um instrumento para as pessoas de alguma maneira. Eu não vou lá somente para cantar, mas eu vou lá para deixar uma mensagem, para deixar a verdade que eu acredito. As pessoas já sabem disso, né? Então eu falo assim, não adianta, eu vou, se me convidar eu vou cantar. Se eu tiver que falar da minha maior paixão, eu vou falar com todo o meu coração, porque não tem jeito, né? A gente fala, né? Deixa sair aquilo que o nosso coração está cheio. E é uma responsabilidade enorme, né? Não só, eu estou falando não só presencial, né, quando vou a programas, mas também nas redes sociais, né, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente posta. Então, meu maior desafio é esse, né, de poder levar essa verdade de uma forma que seja transformadora na vida das pessoas, para que eu alcance o maior número de pessoas possíveis. Com a música hoje isso tem uma facilidade muito grande, porque antigamente, hoje você tem num clique, você tem a música aí no mundo todo, né? Então, esse avanço tecnológico também te proporciona muitas portas, muitas possibilidades para você fazer o que você tem que fazer, né? Mas você tem que fazer com consciência, né? Com responsabilidade. Com certeza. Isso é importante. Você é tímida? Eu sou. Você é tímida. E isso eu acho que, não, tímida não no sentido assim, na verdade acho que tímida não seria a palavra ideal, mas eu sou bem reservada. Eu acho que sou uma pessoa bem reservada, né? Timidez eu acho que não, porque quando me dá um microfone na mão, acho que eu não consigo me segurar. Mas como pessoa, assim, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa bem reservada. Certo. Teve uma situação, um assunto assim, que eu vi, acompanhei, você foi num programa de televisão e durante uma música, uma dança, você teve a tua postura, cada um teve a postura, durante essa música cada um teve uma postura. Depois falaram-se muito desse vídeo. Aquilo de alguma forma foi normal, te incomodou? Como que você... Não, só testificou quem eu sou.
a quem eu sirvo, e meu posicionamento, né, assim, não fiz para agredir ninguém, mas demonstrou aquilo que eu vivo, né? Eu acho que essa é a minha realidade. Eu não posso ser hipócrita, né? De alguma forma, eu tenho que viver quem eu realmente sou. Então, assim, foi de uma forma muito natural, eu me posicionei ali e fiquei na minha. E você alcança e chega no coração, a tua mensagem chega no coração de milhões de pessoas, inclusive crianças. Né? Nós mesmos, na minha casa, lembra, né? Que nós já ouvimos da tua música, do teu DVD, né? na época DVD, e assistia muito, e a mensagem é muito legal. Isso você já esperava, essa conexão com o mundo infantil? Então, desde os meus primeiros projetos, eu sempre procurei envolver as crianças. Eu sempre gostei muito de criança e me lembro que um dos meus primeiros projetos que o Roupa Nova produziu, na época, eu coloquei Fico Feliz e ali nós chamamos uma turma de crianças para dentro do estúdio e nós gravamos com todas aquelas crianças e foi uma festa aquele dia. E foi muito legal. Então, assim, tem uma conexão desde muito tempo já com as crianças. Ao longo desses anos, eu pude perceber que Deus me deu uma missão muito especial, muito importante, com crianças. O carinho que eles têm pela minha vida, né, é algo assim muito, muito lindo, muito puro, muito verdadeiro. E eu amo fazer as coisas para as crianças. Na época não era mãe ainda, quando comecei. Agora mãe de 2, né, a gente ainda tem mais ideias na cabeça. Eu me lembro quando o Nicolas era menor, quantas coisas eu ficava imaginando, Maria, né, eu ficava imaginando. E a gente sempre buscou fazer as coisas com excelência para as crianças. Aquela pegada, né, mais divertida, né. Eu botava alguns ritmos alternativos para poder atrair também, de alguma forma a gente tem que ser sábio nessa parte. Figurino bem colorido, né? Aquela coisa, o lúdico, e trazer aquela coisa bem criança, bem temática, e dentro disso você levar uma mensagem, né? E foi algo assim muito especial. Muito especial. Muito lindo. Até hoje a gente trabalha com as crianças de uma forma muito linda. Agora a gente vai estar lançando recente agora um projeto que a gente gravou ao vivo lá em Orlando. E foi muito legal, muito bacana. Trouxemos releitura das canções que marcaram aí esses tantos anos, né, de trabalho com as crianças. Tá todo mundo aguardando, né, na maior alegria e euforia. Tá todo mundo expectativa total, geral, assim. Tá bem legal. Esse sucesso todo que você venceu 8 vezes, certo? O Grammy 8. Latino, é a cantora do mundo gospel mais indicada também ao Grammy, me corrija se eu estiver errado. É um sucesso muito grande. A glória de Deus. Você esperava, como que é assim, lidar com isso, sabe? Com tudo isso que alcançou, que você viveu. Para você, qual é a sensação diante de todo esse alcance e sucesso? De gratidão a Deus. Por cada acréscimo que Deus faz na minha vida, Diego. Meu coração sempre vai ser grato ao Senhor, porque o dom e talento que tenho foi Ele que deu, né? Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Eu sou apenas esse instrumento e eu falo para Deus, como aquela canção Sonda-me, né? Que o Senhor me use em qualquer hora e em qualquer lugar. Pesada também. Uma vez eu fui ministrada pela minha própria música, assim, Deus falou comigo de uma forma tão linda. E eu ali me servindo, estava num restaurante e eu comecei a chorar, porque o rapaz estava tocando essa canção. Sim. E eu estava com alguns questionamentos na minha mente, tudo, né? E aí, num determinado momento, ele começou a tocar aquela música. E sabe, assim, foi assim algo muito direto, muito claro, assim, Deus falando comigo ali naquela hora, para que eu pudesse entender, né, porque é uma oração que a gente faz. Eu já cantei essa música trilhões de vezes, né, ela nunca sai do meu repertório quando eu vou fazer os eventos. Tem como. Mas naquela hora foi diferente, sabe, Deus falou comigo lá dentro, assim, e falou assim, não se preocupe.
em qualquer hora e em qualquer lugar, aonde você for, aonde você estiver. Então, assim, eu vejo assim que Deus fala com a gente de várias formas, de várias maneiras, e Ele traz a resposta que muitas vezes a gente tem lá, né, no fundo do nosso coração. A gente conversa com Deus lá no nosso íntimo, de repente no nosso quarto, com a porta fechada, a gente está lá conversando com Deus e Ele responde às nossas orações. E eu vi naquele momento Deus me respondendo, né? Foi muito lindo isso, foi muito lindo. E ali as lágrimas desceram, eu falei, ai, obrigada, Jesus. Foi muito lindo. Assim. Caramba, isso é muito... A sensação, né, de vocês, assim, cantores, é algo muito forte. A música tem uma mensagem, né? Sim. Tenho falado com alguns cantores aqui e a gente falando sobre isso, né? Do poder que tem de alcance, de transformação. E da responsabilidade, queira ou não, de você entender que essa mensagem tem esse poder, né? E usada de uma forma irresponsável. Se você ficar ouvindo uma mensagem muitas vezes, quantas vezes você ouve música, né? Centenas ou milhares de vezes, se a mensagem não for boa, aquilo vai se transformar num pensamento, sentimento, até se transformar numa atitude, porque é uma mensagem que você está recebendo. Mas fazer um show para milhares de pessoas, né, com o microfone ali nas mãos e passar essa mensagem é muito forte, é né? Forte, é forte. Toda vez que você sobe no palco, como que é? É sempre aquela sensação, aquela euforia, aquele frio na barriga, como eu ia entrar no Maracanã lá, era sempre... Eu ia te perguntar isso, porque eu acho que é essa mesma sensação, porque assim, cada momento é um momento, é um público diferente, são pessoas ali diferentes, a gente tem que depender de Deus, então sempre vai existir o frio na barriga. Sim. E eu acho que isso é muito bom, porque mostra que você não depende de você mesmo, do seu próprio talento, né, da sua força. Enfim, você vai depender de Deus, porque assim, eu procuro fazer tudo, tem um roteiro, né, de show, de programação, essa música, essa aqui depois essa, mas eu sempre deixo aberta a possibilidade de Deus mudar alguma coisa ali naquele momento. E eu sempre falo, né, antes de entrar, eu sempre oro e falo, Senhor, eu entrego esse momento nas Tuas mãos, que o Senhor me use da forma como o Senhor quer e que a minha boca seja um instrumento. A gente sempre, não só canto, né, a gente sempre ora, deixa uma palavra para as pessoas ali, então que a minha boca seja esse instrumento de Deus. E já aconteceram coisas assim muito, muito legais assim no momento, né, que a gente eu achava que ia cantar aquela música e na hora Deus... Sabe quando você fala assim, não, você sente aquela coisa assim, não é essa música aqui, vamos cantar essa? Eu viro para o pessoal, né, para os músicos, e falo assim, troca, eu quero essa aqui agora. E aí eles ficam meio doidos, né, mas eu falo assim, não, vamos nessa linha, vamos nessa direção. Isso deve trazer uma autenticidade muito grande, né? Vamos nessa direção aqui. E as pessoas são tocadas, sabe, momento de entrega das pessoas para Jesus, né? De abrir o coração. Assim, é muito lindo, muito lindo. Eu continuo com esse frio na barriga e... que bom, sempre né? Um desafio. Que bom estar vivo. Que bom. Dentro desses bastidores, igual você falou, de preparar show, das músicas e respeitar essa ordem, é mais difícil para um cantor gospel, assim, organizar tudo isso? Eu falo pelo seguinte, existe um estresse muito grande dos bastidores. Sim. E um olhar das pessoas de uma responsabilidade naquela questão, pô, você é cristão, você fala, então de repente chamar atenção, fazer uma cara feia ou alguma coisa desse tipo, é mais difícil? É mais desconfortável ou não? Natural? Depende de como vai ser, né? Como a coisa vai acontecer. Mas isso realmente é um estresse, né? Muito grande, porque essa parte... Antes de você entrar, você tem que ajustar tudo, tem que deixar tudo muito afinado. Então, às vezes, é um cabo que não está funcionando muito bem, é o computador que deu pau aqui, vamos tentar resolver. Então, fica aquele momento, né, mais tenso. Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe, assim, muito, muito boa. Uma equipe que... Mesmo que a gente tenha que passar por algumas situações assim, que já aconteceu diversas vezes, a gente tem pessoas que sabem lidar com isso, né? Que sabem, até mesmo na hora de falar, a gente precisa também aprender a falar, né? Então, eu
Eu tenho, graças a Deus. Deus me deu pessoas assim que a gente está sabendo lidar com isso de uma forma muito legal, muito bacana. E meu pai também está sempre presente. Que legal. Meu pai, ele sempre vai comigo nas viagens, Nossa, né? O Gilmar, bacana. quando jogava, ele não podia me acompanhar. Gilmar para um lado, eu para o outro. A gente se esbarrava, né? Às vezes não... Era muito engraçado. Porque assim, a programação do jogador de futebol, ela já é, né, toda pré-estabelecida, né? Uhum. Então, às vezes, por muitas vezes eu também tentei me adequar aos eventos que eu ia fazer para também, senão eu só via meu marido... Nossa, a agenda sei lá, do jogador de futebol. como é que era, né, Gil? Aí a Bruna fala, folga do cabeleireiro de segunda-feira, você tem que mudar tudo pra fazer na segunda, porque a folga ele jogou domingo, Aí tem folga segunda. Se complica. ganhar. Às vezes perdia, né? O treinador falou, a folga que tinha não vai ter mais. Aí Pô, aí complica. ligava, Bruna, muda tudo, não vai ter mais folga. Nosso casamento, né? A gente casou, Gilmar, você pediu quantos dias? Você tinha pedido uma semana, o clube tinha liberado, né? Uma semana, um pouco mais de uma semana. Aí casamos, chegamos lá na lua de mel, acho que no segundo dia, né? Eles ligaram. Que isso. Aí ele já tinha que voltar, porque tinha acontecido alguma coisa, né? O time, acho que não estava indo muito bem, aí precisava do zagueirão lá. Volta, lua de mel. E aí ele ficou tenso para falar comigo, né? Caramba. Mas ainda bem que ele tem uma esposa abençoada. Aí que entra essa parceria, não é fácil não. É. Não é fácil, por isso que eu falei dos desafios, né, que a gente se identificou muito com tudo que fala dos bastidores, morar fora do país, ter que fazer, Sim. a Bruna cursou, fez fisioterapia, mas depois tem que mudar de país para ir, agora é o momento de ir na sua missão, então eu vou abrir mão da minha para nós estarmos juntos. No final, é uma missão só, mas precisa dessa compreensão, né? Sim. Precisa. Desafiador. Eu cedo um pouco, o Gilmar cede um pouco. Então, assim, a gente se ajustava, né? Então, eu procurava fazer minha agenda dentro das viagens dele, porque aí quando ele estava viajando, eu estava também. E aí, quando ele não estava em casa, eu também podia estar em casa. Então, a gente se ajustava dessa forma. E foi muito legal, foi muito bom, né? Esse tempo dele de jogador foi... E sendo flamenguista, qual foi o momento de acompanhar jogo, assim, ou... Às vezes... Ai, Diego, não me faz essa pergunta não, porque de futebol... Não, que eu só vou te perguntar a escalação do último jogo, pra você me falar o nome dos jogadores. Nada, não faz isso comigo, porque até Maria, minha filha, me dá um banho. Ah, mas a Maria, vem ajudar ela. Maria. Até Maria me dá um banho nisso. Não, eu só quero saber um momento marcante com o Flamengo teu, assim, tem algum do momento do Flamengo que te chamou a atenção, que vem na sua cabeça? Olha ele me deixando numa situação complicada. Olha a situação. O gol, o título. Aquela flamenguista que não sabe nada. Mas também verdade, é muito tempo de futebol, né? Já foi na missão do marido. Dá uma relaxada agora, né? E esporte? Você gosta? Pratica algum esporte? Então, agora... Bom, eu fazia natação, né? Fiz natação durante muitos anos. Um esporte que eu gosto bastante. Mas... Recentemente, só na academia mesmo, de esporte, agora eu não estou fazendo absolutamente nada, só caminhando. De vez em quando dou minhas corridinhas. Faço. Legal. Tem que cuidar, né? Tem. Se a gente não cuidar, tanto na alimentação quanto no físico, aí, né? Aí fica difícil. Porque a gente não aguenta o tranco. Não dá, é muita viagem, muita coisa. E para a saúde também, né? Então a gente tem buscado cuidar dessa parte. Não só eu, mas o Gilmar. O Nicolas é muito focado, porque o meu filho, ele até que ajuda a gente. Mãe, olha isso aqui. Atleta, sorrisão chama atenção, o sorrisão dele bonito. E aí a gente tá assim, nessa missão, mas é importante a gente se cuidar. Eu sempre gostei de me cuidar, né? Então sempre fui... gostei muito de caminhar e tá sempre praticando alguma coisa. Nunca fiquei parada, não. Com certeza. Como você vê a tua posição de inspiração para tantas pessoas, seja homem ou mulher, e falando diretamente assim da mulher, a mulher que quer ser uma cantora gospel, que tem esse sonho, o que você diria para essa pessoa, sabe? O conselho que você daria para essa missão que é tão desafiadora também, né?
É muito grande, né? Que Às vezes as diria? pessoas olham assim e falam assim, que beleza, né? Só viaja. Não, mas tem um preço que se paga. E eu falo não somente por conta de viagens, não é só isso, né? Mas espiritualmente também. A gente precisa entender, claro, qual é a missão que a gente tem. E eu entendi isso bem cedo, graças a Deus, né? Eu tinha acabado de passar para a universidade, eu sou formada em Biologia Marinha. E ali Deus me mostrou que eu terminei, fiz meu curso completo, me formei. Mas nesse período eu pude entender de fato que a minha história não ia seguir aquela direção ali, né, de ser bióloga. Deus tinha outros planos para a minha vida e que eu agarrei isso com toda a minha força. Então, quando a gente entende a nossa missão, fica mais fácil da gente seguir, da gente passar por cima dos desafios, né, que a gente tem, a gente romper, vencer. As dificuldades vão chegar, vão surgir, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar, para onde Deus está apontando. Então isso tudo traz mais força, mais segurança para a gente, pelo propósito que a gente tem aqui nessa terra. Eu acho que ninguém nasceu por acaso, né? Todos nós temos propósitos aqui, estabelecidos por Deus, desde o ventre da nossa mãe. Falo isso para os meus filhos e que bom quando a gente entende isso e a gente coloca isso em prática na nossa vida desde muito jovem. No meu caso foi assim. Desde muito jovenzinha, eu entendi a minha missão e isso me facilitou muito, né? Porque a gente então procura seguir aquilo que Deus orienta a gente para ser bênção na vida das pessoas. É uma alegria muito grande você encontrar com as pessoas, esbarrar com as pessoas no aeroporto, na rua, né? Seus vizinhos, seja onde você estiver, e eles pararem você para contar um testemunho do que aconteceu através daquela canção, através daquele momento que você deixou uma palavra no Instagram, através daquele momento que você estava naquele programa de televisão e que... Então, assim, não tem preço isso, não tem preço. Eu fico feliz por isso. Então, para as pessoas, né, que têm esse desejo no coração de cantar. Agora eu quero estender isso não só para as pessoas que cantam, mas se você sabe de fato que existe algo muito especial nessa área, que você entende que é Deus, né, que está te direcionando para isso, não pare. Não pare. Você vai ser desafiado, você vai ser confrontado muitas vezes, mas não pare, siga adiante. Quando a gente recebe uma missão de Deus, Ele nos capacita, né? Davi foi capacitado para vencer aquele Golias, né? Todos nós somos capacitados por Deus para fazer aquilo que Ele já tem projetado para a nossa vida. Então, se você recebeu essa missão de Deus, siga em frente, não pare, as dificuldades podem surgir, os problemas, sei lá, o que vier na tua frente. Continua olhando para o alto, continua olhando para Deus, continua pedindo a Ele que te dê capacitação e força para você seguir adiante, que Ele seja aquele que vai te levar para mais longe do que você mesmo imagina, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. A gente não pode parar, né, Diego? É isso mesmo. A gente não pode parar. É isso mesmo. E que bom ter uma pessoa como essa para nos inspirar, para liderar uma geração também, inspirar você. E falando sempre em inspiração e liderança, eu tenho que falar da G4 Educação. E falando nesse tema liderança, eu costumo dizer, eu durante a minha carreira tive mais de 40 técnicos, mas nem todos foram líderes de verdade. E sem os grandes líderes, eu nunca teria chegado tão longe. A verdade é que todo time campeão tem um grande líder por trás. Um time cheio de estrelas e sem liderança dificilmente se sustenta. Mas um time mediano com um baita de um líder se torna forte e vencedor. Você, empresário, também precisa ter esse papel para a sua equipe. E para isso precisa estar cercado com os melhores. E para essa posição eu dou a 10 e faixa para o G4 Educação. E olha que golaço! O G4 disponibilizou de maneira totalmente gratuita para você que acompanha o podcast 10 e faixa a formação online G4 Liderança de Alta Performance. Com programas presenciais e online, o G4 já impactou mais de 45 mil alunos e mais de 40 mil empresas com mais de 350 mil novos empregos gerados. No curso G4 Liderança de Alta Performance, você vai ter aula com grandes
grandes empresários brasileiros e ferramentas práticas para implementar imediatamente em seu negócio. Para ter acesso a essa condição exclusiva, você precisa usar o QR Code que está na sua tela. Se você já é líder ou quer alavancar a sua carreira, essa é a grande oportunidade que você esperava para dominar a liderança da alta performance. Escaneie o QR Code e acesse agora. Aline, você fala, é uma tranquilidade, realmente uma paz, né? É tranquilo, tô aqui, pô, gostoso demais, né? Fica um monte de papo gostoso. Mas eu quero saber... Você não pode dormir. Não, pelo contrário. É atraente a mensagem, é gostoso, é bom. muito bom, muito agradável. Mas eu quero saber o que tira a Aline do sério. Ou se, por exemplo, no trânsito, buzina, pensa, meu Deus, ou alguma coisa. A Bruna, por exemplo, tira do sério, deixa a pia molhada. Você já viu isso? Deixa a pia molhada, ela... Pia molhada de novo. Como é que é possível você deixar essa pia toda molhada? Eu já falei mais de 10 vezes isso. Ela fica estressada porque a gente deixa a pia molhada lá em casa. Parece o Shrek lá. Pô, mas é diferente, não tem aquela delicadeza. Eu saio molhando a pia, mas... Ai, ela fala 10 vezes algumas coisas também. E aquela coisa do homem de achar, não sei se o Gilmar é assim também. Vai achar, procura lá, tá lá. Você chega lá, não tá. Aí vai lá a Bruna e fala, tá. Aí você já fica até assustado. Ela vai achar. Você procurou direitinho? Tem alguma coisa que te tira do sério? Revirei tudo. Não, então tá bom, deixa que eu vou lá. Né? Aí você vai lá, olha, tava ali o negócio, como é que você não viu? Muito bom. Você tem alguma coisa que tira a Aline do sério? Bom, eu sou tranquila, mas assim, acho que a gente como mulher gosta de ver as coisas mais organizadas, né? Então assim, eu sou muito, eu pego no pé com isso. Então, se eu vejo alguma coisa assim fora do lugar, eu já vou dando meus... Camisa jogada, tênis fora do lugar lá em casa? Eu já vou dando, né, minhas... Por favor, gente. Não, ainda mais agora. Quando a gente... Não, porque assim, é uma outra situação de realidade quando a gente está fora do Brasil, né? Então, assim, vamos ajudar. Mas graças a Deus, eu tenho um marido nota 1000, eu tenho uma filha nota 1000, eu tenho um filho nota 1000. Ai, que bom. A gente se ajuda pra caramba. Você veio aqui hoje porque definitivamente você é 10 e faixa no futebol, porque existe a questão do talento, né? O camisa 10, o faixa, o capitão, o líder. Então nós temos falado com pessoas referências naquilo que faz, não só como profissional, mas como ser humano mesmo. E definitivamente você exerce essa função dentro do mundo daquilo que você se propôs a fazer com maestria. Então você é a nossa 10 e faixa hoje. Eu queria saber quem é o 10 e faixa da sua vida. Aí. Poxa, aí você... Bom, eu não posso nem dizer o contrário, assim, 10 e faixa da minha vida é meu marido. Tá aqui diante de mim. É muita moral, hein? Chega aqui, Ju. Vem cá, vem cá. O homem tá com a 10 e com a faixa mesmo. Vem cá, só chega aqui e dá um alô pra galera. Esse é o Gilmar, que foi tanto falado aqui, né? Falamos de você pra galera, você tem que aparecer aqui. Só dá um alô pra galera ali. Um prazer, cara. Obrigado. Aproveitar pra gente encerrar justamente dessa forma, vocês um do lado do outro como família. Eu já falei ali nos bastidores, pela missão que vocês têm juntos, tantos anos, tendo sucesso, se posicionando. Acredito que nós temos uma responsabilidade. Aliás, vou emendar já mais uma aqui, porque qual que você acha que é a maior responsabilidade e desafio do cristão hoje, Aline? Eu acho que é a gente perseverar, né? Perseverar. Acho que é perseverança. A gente desiste muito fácil das coisas, desiste muito fácil, para de orar, para de crer, deixa a dúvida entrar, e a gente precisa perseverar na oração, perseverar na nossa fé, perseverar, né, no amor, né? Quantas pessoas abrem mão, e então aí a gente vê, né, muitas pessoas se separando, né, muitas famílias abrindo mão de tantos anos de relacionamento, sabe? Vamos ser perseverantes, vamos amar, vamos buscar a Deus, né, com mais força, mais intensidade. Eu acho que isso faz parte da nossa vida como cristão.
E vocês são uma referência também em tudo isso que eu falei, que vocês falam, assumem essa responsabilidade, vivem a fama, vivem o sucesso, vivem a exposição, que é se posicionar como um cristão de valores, com integridade, e se mantém unido como família. Então, fica aqui todo o meu respeito, admiração por vocês. Mais uma vez, eu venho aqui dar o 10 e faixa aqui pra você, ó, pra você deixar lá na... Ai, que lindo! A tua faixa de capitão. Eu vou fazer a Aline usar a faixa de capitão agora, vai ter que assistir um jogo agora. Vou assistir, Diego. Narrar um jogo. Narrar não, aí já me complica geral. Ai, Que benção estar com você, Diego. Satisfação. Que alegria. Eu vindo ali, orando, pedindo a Deus sabedoria para vocês conduzir. Como é bom a gente ver princípios, valores que não se perde com o tempo, né? Porque a nossa história hoje é muito momentânea, né? As pessoas hoje estão se perdendo muito rápido, né? Mas o mais lindo de tudo é que a gente está deixando um legado para as gerações futuras. E que as gerações futuras possam olhar, tem exemplos bons a serem seguidos. Olha para você e vê como você foi como atleta. Hoje eu vejo você como um empresário, como um pai. E é muito bom ver você assim nesse novo tempo da sua vida, mas sendo essa referência, irmão. Que Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigado. Contem comigo sempre. Dá um azeite para esse casalzinho aqui, para eles levarem lá, para Orlando, diferenciado. E contem com a gente sempre, como família aqui, estaremos sempre acompanhando. A mensagem de vocês chegam lá em casa de uma forma muito poderosa. Esse aqui é o nosso patrocinador, o Live, essa Bruninha maravilhosa que trouxe para vocês. Um presente nosso para vocês. Obrigada. E muito obrigado mais uma vez pelo tempo, pelo bate-papo e por tudo que vocês fazem por nós, pelo nosso país, pela nossa sociedade. Conte sempre com a gente. Obrigada, Obrigado, foi sensacional. Bom, pessoal, é isso. 10 e faixa maravilhoso, como sempre. Tenho certeza que vocês sentiram essa energia, essa paz aí nesse bate-papo incrível. Em breve estaremos de volta. Nos siga lá, nosso canal no YouTube, ative as notificações. Também estamos no Spotify e em breve estaremos de volta. Valeu? 10 e faixa. Um abraço. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.